tempo passa, eu estou aqui. Esperando de Deus uma definição. Aí, numa casa, eu vi ele tocando. Eu fiquei assim, né? Assustado, porque eu nunca tinha visto na congregação a minha família. Uma família. Eu vim de uma família assim, dizer assim, minha avó foi batizada pelo primeiro ancião da congregação, Meu pelo Deus. primeiro presidente da congregação, foi Luiz Pedroso, 1936, a reunião. Ele Era batizou Mato minha Grosso, avó. né? Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso não. Esse que tá falando é o índio de Cuiabá, de Várzea Grande. Eu estou falando é do Luiz Pedroso, de São Paulo, Ah, tá. Zona Leste, que atendeu a primeira reunião, primeira RGE do Brasil. Em Lá? 36 foi ele era o presidente, ele batizou minha avó logo Nossa. em seguida. Né? Então a minha família é uma família que Lá eu fazia assim o cálculo. Se eu chegasse a ser crente, eu dizia: se Deus um dia me trouxer para a graça, eu quero ser músico, eu dizia. Eu estava acostumado, quando minha avó me levava na igreja, ver orquestra. Eu nunca vi violão. A primeira pessoa que eu vi tocar violão na minha vida foi Joaquim. Nossa. Foi o Joaquim. E eu, não, eu, naquela hora que eu vi, eu não escandalizei, não. Eu amei. Meu Deus, eu fiquei maravilhado. Eu falei, eu quero isso aí, eu quero para mim. Não sabia o que eu estava querendo. Aí É. foi quando ele virou para mim, na oração, tinha acabado, ele cantou para todo mundo. Ele cantava profetizando, né? Nossa, bonito, hein? Tomava ele assim, cantava para cada um a necessidade. Era muito, não sei explicar, o negócio era surreal. Era diferente de tudo que alguém podia ver, que alguém pudesse ver. Porque Deus dava para ele a canção e a profecia junto. Nossa. Depois que tudo acabou, ele sentado na poltrona virou para mim e perguntou se eu tinha achado bonito aquilo. Eu falei, nossa, irmão, coisa linda. Ele falou, você quer? E eu não sabia que ele estava tomado por Deus ainda. Aí ele falou, você quer? Eu falei, eu quero. Ele fez assim, ó, pega. Hum, Uma rosa em botão ainda, dentro do teu coração. Um dia ela vai expandir, mas ela vem, o caule dela é cheio de espinho, você vai sofrer muito, ele falou. Mas você vai ver a glória de Deus. meu Deus. E se cumpriu, se cumpriu. Um dia eu encontrei com ele e contei isso direto para ele mesmo, lá em Arujá, porque ele queria conhecer quem tinha feito na Face Sorriso e eu estava lá e falaram que eu ia estar lá. E para mim foi uma alegria poder revê-lo. Eu expliquei, eu contei para ele isso aí, ele me deu um abraço. Então Rapaz, eu tenho um respeito muito grande pelo irmão Joaquim. é. Fico feliz, ele é ancião, mas ele sofreu muito, viu? Ele sofreu. E para ele estar hoje como ancião, Ixi, é foi Deus Deus, mesmo. hein? Só que está numa região maravilhosa, né, irmão? Sim. E o mais velho lá ficou com a gente até 4 da manhã uma vez. Um caro servo de Deus. Nossa, não tem nem o que falar. Os anciãos de lá são Sim. uma Na outra tá bem maravilha. servido. Rio Preto tá bem servido. Não, São José do Rio Preto, sem palavra, meu irmão. Né? Os anciãos, agora eu fiquei feliz, é o Marquinho agora, ancião. É. São José do Rio Preto, a região, principalmente São José do Rio Preto, não vamos deixar de lado alguma coisa aqui. Ao Sim. lado, né? Catanduva, quieto. Mas São José do Rio Preto, É. é, Sim. os anciãos dali são homens de, assim, que dão liberdade para o dom de Deus, porém, dentro da racionalidade, né? Sim. Que pede a palavra, né? Culto racional. Sim. Ali os anciãos pregam, assim,
no dom de Deus, mas prego muita ciência, Uhum. né? Doutrina. É uma irmandade feliz, porque, olha, ali não falta pão, não. Não, ali não. São José do Rio Concordo. Preto, eu tenho um grande respeito pelaquela cidade. Agora Mesmo vamos aqui, falar um outro assunto. O irmão estava mencionando que lá na década de 90 foi quando o irmão começou a escrever ou foi antes? na verdade, foi em 81. 81. Ah, tá. 10 anos atrás. Voltou mais ainda. Tá. É, só que eu levei uma paulada que. A paulada foi tão bem dada que Puxa. foi para matar. Eu me lembro que tinha um ensinamento que dizia que música na igreja era o que estava no inário, que não era para cantar, não era para compor. Eu não me lembro, assim, com detalhes, o que dizia o ensinamento, mas se referia a composições, né, de músicas que não estavam no inário. Porque naquele tempo eu escutava alguns irmãos, quando eu ainda não era batizado, que os irmãos iam na casa da minha avó, né? Irmãos de oração, que nem o Douglas de Jandaia. O Douglas pregou para mim quando eu tinha 14 anos. Douglas, o Douglas, né? Conheci esses irmãos aí, o irmão Daniel, que hoje está na região de Brasília. Ele era lá de Jabaquara. Eles andavam tudo mesmo, aquela turma. E eu, de vez em quando eu os via lá na casa da minha avó, eles iam orar com a minha tia, era aquele grupo de mocidade deles, né? Eu era criatura, eu escutava eles cantando aqueles hinos sem ovelhas. Esse eu não conheço. Eu falo assim, esse hino acho que era Assembleia, né? Sei lá. Ah, sim, eram Não, canções de sem outras igrejas. ovelhas, juntas no Ah, aprisco. tá. Eu vi eles cantando isso aí. Uhum. Né? Mas eu não sabia que, era, que era tão assim. Quando Deus me chamou e eu compus um hino, eu fui falar para quem? Para o encarregado regional, a palavra que eu levei foi uma só. Meu pai. Assim, pode parar aí. Eles mataram no ninho, né? É. Aí eu fiquei em paz, mas aquilo falou mais forte, né? Ah, A, machuca. a flor em botão que Deus dá na boca do irmão Joaquim, um dia ela ia ter que desabrochar. Sim. Deu mais para segurar. E abriu no lugar certo, porque onde que eu estava? No Caraminguava, Vixe. numa escola espiritual. Irmão Clóvis, eu tenho um grande respeito nessa parte, em tudo, né? Que foi meu pai espiritual, vamos dizer assim. Sim. Ele que percebeu isso e falou: não, tem que soltar o que é de Deus. E me incentivou, me deu força, me amparou, não deixou a turma chegar Olha. e protegeu. E eu fui embora. Que... Apesar que sofri, né? Muita retaliação. Já fui convidado a deixar a congregação por irmãos. Meu Deus. Falaram Absurdo. para mim assim: por que, que você não vai para a Assembleia? Lá também vai para o céu, lá é outra tribo, são 12 tribos, Ah, você é daquela. teoria. É, Meu Deus, cada conversa, gente. oh, e quando eu estava no ministério também, o ancião chegou em mim e falou: você fica com o ministério ou você fica com o violão? Do jeito que está, não dá para ficar. Ainda fiquei mais uns 2 anos. Depois Deus tomou um caminho, fui embora para o sul. Uhum. Paz, saí em paz. Fiz uma Glória a carta de Deus. afastamento e Tudo fui embora. Está tudo em paz, graças a Deus. bem. Saí em paz. Isso é importante. E Né? hoje, como que o irmão sente hoje? Hoje, os compositores estão assim, né? Que nem o irmão falou, né? Eles se mostram, né? Fala assim, ó, que tá o irmão Júnior de Itaquá cantando a composição dele. Eles postam um vídeo no YouTube, ou alguém grava, né? E escreve lá. Eu A também gente nota que gosto. não tem mais, né? Essa opressão, né? Não, hoje está, vamos dizer assim, hoje está suave, né?
Suave na nave, né? O pessoal fala. Hoje está sossegado, hoje a maioria do ministério apoia. Hoje, graças a Deus, assim, pelo menos se não apoiam, não atrapalham, né? Sim. Mas tem muito ancião que toca violão, eu conheço, não vou dar nome aqui, mas Uhum. tem ancião que compõe. Tem um ancião aqui na região de Itapecerica da Serra, tem cada hino lindo. Companheiro, não fique assim. Lembra? Nessa cela tão escura, acredite, Ah, tá, já. a luz ela irá te guiar. Esse hino é de um ancião. Tá vendo? Mas eu fiquei surpreso de saber que o hino lá do O Recordo com Saudades foi do irmão Joaquim. Essa me pegou de surpresa. Porque assim, eu nunca imaginei quem fosse compositor, né? E é O lindo. Joaquim deve ter por volta uns 200 hinos. Meu pai. Esse irmão que eu estou falando aqui, ele é ancião, tem a voz de um menino. Não vou falar o nome dele aqui, mas inclusive ele é muito amigo do Isaac, do Marquinho, aqui da região de Itapecerica da Serra. Da Serra. Canta muito e compõe. E outra coisa que eu notei foi, como o irmão falou, né? Que hoje tá suave, né? Tá tendo esse projeto de resgate, né? De moços e moças que deixaram de congregar. E aí eu vi um vídeo de uma igreja, nossa, um monte de violão e o pessoal descendo a mão e cantando um das canções espirituais dentro da igreja, né? Falaram que logo que depois o ancião que está à frente desse trabalho pediu para não fazer isso, né? Ah, pediu para não fazer. Me falaram isso porque eu estou falando a minha opinião, irmão. Não estou dizendo que tem que ser isso. Uhum. Estou falando a minha opinião. Eu acho que dentro do templo tem que se seguir a liturgia. Uhum. Eu não concordo de pegar um monte de violão, entrar para dentro do templo e ficar tocando um hino que ali não se está se tornando espiritual. Por que é canção espiritual? Porque ela é revelada para aquele momento. Deus te manda numa visita, o Senhor fala na hora da visita, o Senhor põe no teu coração que tem que ser cantado e Deus faz a obra. Agora, num sentido desse, eu acho que ali dentro tem que ser um culto, como nós sempre fizemos há 100 anos. Eu particularmente, o Maurício, eu não concordo com isso. Também não discordo de quem concorda, né? Mas eu não tocaria. Já toquei assim, depois que acabou lá no bairro do Engano, acabou o culto, os irmãos, vamos tocar aqui dentro. Mas, entendeu? Não tinha caráter nenhum, a igreja estava fechada. Mas ali parece que está havendo um movimento. Sim. Então sai. Tem igreja que tem independência, não tem? Uhum. Não que eu estou inferiorizando o hino, não. É que cada coisa no seu lugar. Tem sentido. Alguém perguntou para mim assim, irmão, mas Deus não perdoa quem se arrepende? Eu falei, irmão, o arrependimento já é o perdão de Deus. O arrependimento já é o sinal do perdão. Né? Porque é tão difícil, irmão, ver uma pessoa arrependida e ao mesmo tempo tão lindo vendo uma pessoa em situação de arrependimento. E quando alcança o abraço de Deus, a gratidão a pessoa externa, até no modo de sorrir, tudo, no modo de andar, a pessoa é grata. É lógico que tem que depois tomar muito cuidado com as pedras, né? As pedradas que vêm, que daqueles, sabe, dos santarrão, dos fariseus, dos religiosos. Pega essas pedras e vamos fazer de escada, né? Sim. Fazer isso. Lógico, agora o que eu tenho medo, irmão, é outras coisas, né? Uhum. Criar um caminho que Deus não vai se agradar.
É deixar Deus operar, né? Sim. Deixar Deus operar. E fazer os cultos, como eles estão fazendo, é bom. A pessoa sai convidando, vai no. Por exemplo, eu esqueci o nome do irmão na região de Campinas, parece. Esqueci o nome do irmão agora. Diz, cara, servo de Deus. Vai atender, por exemplo, em Goiás, ele vai atender em outros lugares. Aí o pessoal que está lá, ó, vai numa. Ó, vamos lá, vamos com a gente. Você tá. Ah, eu não tenho força. Vamos, eu passo aqui te pegar. Entendeu? O pessoal está lá, mas talvez já está em depressão. Pega essa pessoa, leva na igreja. Deus pode falar com ele. Ou muitos estão até visitando, porque os tempos estão difíceis, irmão. Como é que diz assim? Como é que eu vou dizer? As forças que estão em volta de nós, operando, né? O espírito do erro, estão batelando de dia a dia a igreja. Sim. Tá difícil, irmão. Tá difícil. O bom combate está mais acirrado. Sim. E sabemos que nós não é o nosso combate não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra potestades. E o povo não faz ideia do que é isso. O que são essas potestades? O que são esses governos do mal? Tem lugar aí que o filho vai para a escola o dia inteirinho. É o caso de países como o irmão está. Inglaterra, França. O ensino como é que fala? Integral. Ele vai para a escola de manhã, 5 horas ele volta para casa, como se fosse um serviço. É. Tem país que esse menino vai escutar que Deus não existe o dia inteiro. Nas escolas. Exatamente. Esse mesmo menino que escuta isso, essa mesma menina que escuta isso o dia inteiro, só tem um culto de jovem. Uma vez por semana. Uma vez por semana. E às vezes a pessoa que está ali não tem o dom de Deus. Aí eu pergunto, o que vai ser dessa mocidade? O que vai ser desses meninos? Daqui a uns 10, 20 anos, o que vai ser? Aqui no Brasil, se ainda tem uma mocidade ainda ativa, por conta da necessidade, porque aqui não é todo mundo que estuda integralmente. E graças a Deus o país ainda 84%, 82% são cristãos. Sim. E, por exemplo, onde o irmão está, e outros lugares que o povo se declara ateu, e que porque o ateísmo hoje é uma religião. Queira ou não, é uma religião, porque eles querem colocar na cabeça de todo mundo que Deus não existe, na força. Então se tornou uma ideologia. Sim, concordo. O ateísmo. Sim. Cada coisa no seu lugar. E outra coisa que eu vou falar aqui. Tem muita gente que se afastou por motivos que não dá nem para falar aqui. Aí, gente cheia de mimimi, sabe? Cheia de coisinha. E quando vier a perseguição? E quando vier o anticristo? Será que vai ter operaçãozinha resgate? Como é que vai ser, irmão? Vai ser só... A força do pecado aumentando. E nego passando a mão na cabeça. Né? Porque o que era pecado antes continua sendo pecado agora. Sim. Deus não muda. Ah, mas a época é outra. Mas Deus não muda. Ah, mas está mudando o tempo. Mas Deus não muda, irmão. Deus não muda. Aí nós não cantamos? É imutável o nosso Deus. E nele não há variação. Então, para mim, é que nem eu pego exemplo. Por exemplo, tem um hino que o Paulo Sérgio fez, muito lindo. Eu não consigo nem cantar esse hino direito porque eu choro. Não consigo, irmão. É um hino que fala assim: Pai, sei que tenho te entristecido com minhas palavras, desde quando eu saí daqui. O filho pródigo. Nossa, lindo, hein?
Toda aquela herança que tu me deste, gastei com coisa errada, mas a fome, ó Pai, me trouxe até aqui. Pai, sei que as minhas atitudes têm te ferido, não precisa, como um filho, me receber, mas me contrate como servo teu, pois eu preciso, senão de fome, ó Pai, vou perecer. Bonito, hein? Nossa, esse filho é lindo demais. Aí quando ele fala, Pai, perdoa esse filho que te abandonou, que teve de tudo em suas mãos e nunca deu valor. Sei que como um filho te entristeci, te fiz chorar, mas hoje como um servo estou aqui para ouvir e cumprir o teu falar. Aí o pai diz assim: matem o bezerro cevado, toquem música, hoje tem festa. Meu filho que estava morto reviveu. Meu Deus, irmão. Linda É demais. lindo demais. Aí mostra o quê, irmão? O filho voltou. Nem teve operação resgate, irmão. Ele que quis voltar, né? Por quê, irmão? O perdão de Deus está no arrependimento, não forçado, Meu Deus. não proposto por homens, mas por Deus. Agora, pessoas que foram injustiçadas assim, mal interpretadas, pessoa ir lá pedir perdão, aí é diferente. A pessoa está lá, um osso está lá, né? Levou uma tremenda paulada de uma pessoa ignorante. A pessoa não tem estrutura, fez o moço parar, tem que ir lá. Diferente. Agora, a minha preocupação é, a pessoa está lá, né? Foi para o mundão, que nem disse o apóstolo, que nem o porco, né? Deus me perdoe, isso é uma comparação meio pesada. O cão voltando, quer dizer, foi lá, fez tudo. Aí o pessoal vai atrás, vai ter que aceitar como a pessoa é. Meu pai. Será que ele vai se submeter à doutrina? Agora, eu sou a favor, sim, de ir nas clínicas de recuperação, buscar os que estão lá acabados numa droga, todo rebentado. Quantos Deus está trazendo? Eu conheço irmãos em Campinas que fazem isso. É bonito esse trabalho, hein? Eles vão levar comida, os coitadinhos que estão tá lá, sabe, jogado na lata do lixo da vida. E acabam encontrando ali um auxiliar de jovem, acabam encontrando lá um organista, acabam encontrando lá até cooperador, porque eles me falaram. E o Ministério pega essa turma, ajeita um lugar que eu estou sabendo, para ver se consegue reinserir eles na Irmandade. Porque eles estão todos arrebentados, irmão. Estão ali, estendendo a mão, pedindo misericórdia. Eu sou, sim, glória a Deus. Essa operação resgate eu sou a favor, sim. É diferente. Agora, tem que ver, irmão, onde está os mimimi também, né? É. Aí fica aí, que nem aquela turma que vai na igreja todo dia. E essa turma que põe aquelas gravatas brilhantes, terno a vácuo, cheio de. Que espiritualidade tem isso aí, irmão? Eu estou sabendo que tem lugar aí que não dá nem para falar aqui que vai se comprometer. Mas o negócio tá feio. E vai resgatar isso aí? Aliás, já estão no nosso meio. São outros valores, né? Outros valores. Então eu fico na minha, né? É até complicado estar falando isso aqui, mas em partes eu sou a favor, mesmo do que se concerne a isso aí. Sim. Né? Ele está arrebentado, está lá até sem força, não tem nem. Mas Sim. se chega lá, ele só está faltando um abraço para ele vir. O irmão poderia mencionar para a gente os compositores que o irmão conhece e as composições. Acho que seria
Compositor? Oi? Ah, sim, o Eduardo. O Eduardo é um. O Eduardo é de onde? E Suzano? Suzano, Eduardo e Suzano. Ele tem vários. Tem uma composição que Deus deu para ele, que é um hino muito lindo, que é intitulado Duas Nações. Duas Nações. Uhum. É um hino que ele fala assim: jamais um ano se fim, de alegria parece, não vi me abraçar. Mas se na. É que sem o violão é meu problema. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele um pouquinho aqui. Jamais um ano se fim, de alegria parece, não vi me abraçar. Mas se na minha jornada a minha esperança vier a faltar, certo estou de que tudo que tua palavra me diz e fazer, não poderei abraçar se em mim não contar com o teu dom de crer. Bonito, hein? Nossa. Ensino é dele. É muito bonito. Irmão, tem ensino? Não conheço. Eu tô adorando ouvir isso, irmão, porque. Eu vou mandar ensino pro irmão. Vamos fazer um trabalho. Eu vou ter alegria. Esse hino dá uma orquestração muito linda. Imagina. Principalmente a parte que fala, eu quero. E isso aqui, ó. Oh, irmã, que foi muito humilhado. Oh, irmã, que foi caluniado. Pisaram em você, tentaram destruir o amor do teu Senhor, a fé que em ti ele plantou. E vários outros que Deus deu a ele. Muito bonito. Agora, tem o Eliseu. O Eliseu já conhece mais, né? Dele conheço alguns já. Até os irmãos chegou a entrar em contato com ele. Sim, tô mandando mensagem, né? A gente tá trocando mensagem no WhatsApp. Eu não conheço os hinos deles aqui, pai. Para onde irei, Senhor? Se só contigo eu posso encontrar. Esse aí eu não conheço. Bonito, né? Eu fico imaginando assim, de onde que vem a influência musical. Né? Porque assim, todo mundo fala assim, nada se cria, tudo se copia, né? Então, assim, você ouve algum estilo e isso te influencia de alguma maneira, assim. Que nem lógico, é normal. Eu vivi a música, né? Quando eu era criança, assim. Eu acompanhava meu pai cantava, né? O pai não servia a Deus, ele cantava. E eu também, eu batizei com 19 anos, né? Sim. E até meus 19 anos, até Deus fazer a obra comigo, eu era muito dado à música, organizava baile, essas coisas no mundo, né? Sim. Então, cada um tem, logicamente, tem o lado musical que se identifica mais, né? Sim. Que é como o irmão falou. Cada um tem sua tendência. Né? Sim. O Júnior tem aquele hino que fala assim, né? Tem que pegar mais. Hoje eu vim te perguntar, pois não consigo entender. Ó Deus, responda por piedade, eu preciso compreender. Só para eu ter uma ideia, né? Que eu não estou assim cantando. É do Júnior de Itaquá isso aí, né? Do Júnior de Itaquá. Sim. Muitos fazem confusão. Eu achei que fosse do Eliseu. Não,
Tem um hino que eles fizeram junto, mas foi o Eliseu chegou e o Júnior já estava fazendo, né? É aquele assim, o passado não ficou tudo aquilo que tu fez, dos combates que enfrentou, toda a guerra que surgiu, foi valente resistir. Mas, Não, isso aí eu escrevi. Isso aí eu. Escrevi não, transcrevi. foi eu vi, Sim, mandou para mim. sim. Esse é dos dois. Do Júnior e do Eliseu. Isso. Que bacana. É que nem algumas músicas que eu ouvi ano passado. Música norte-americana, né? Se tocava no coração. Aí eu Sim, falei, nossa, essa letra deve ter uma letra significativa, né? Quando olha. eu ia ver a tradução, era uma música muito linda mesmo. Aham. Porque não combina uma musicalidade rica com uma letra pobre, né? Sim. Desentoa. Teve algum cantor assim que o irmão ouvia mais, assim, que o irmão gostava de cantar, assim, alguém que o irmão se identificou mais? Se identificava muito com os estrangeiros, né? Tá, era muita música. Entendi. Década de 70, né? A gente era mais o Dancing Days, Uhum. era aquelas músicas do Lionel Rich, Que bacana. né? Ele era do grupo Commodore. Tinha muita música boa naquela época, hein? Meu Deus. Three Times a Lady, Uhum. Sim. e outros. Kenny Rogers, que era, na Ixi. época era o maior Ó, cantor de country dos Estados Unidos naquele tempo. sim. Kenny Rogers, eu gostava muito das músicas dele, né? Aham. E a gente organizava só com essas músicas aí. Commodore, Kenny Rogers, era Bee Gees. Uhum. Sim. Cantor brasileiro, a gente não gostava muito, não. Tanto é que nos bailes, a única música brasileira que entrava era o samba. Olha, só o Não samba. entrava outras músicas. Uhum. A não ser o Roberto Carlos, que alguma música a gente. Uhum. Entendi. Por causa da musicalidade dele e da voz dele, né? Uhum. Realmente, agora. E uma coisa que eu sempre reparava, toda vez que ele lançava alguma coisa, ele falava em Deus em alguma música dele, né? Uhum. Isso me chamava a atenção. Sim. E ao mesmo tempo me fazia ver que eu tinha uma alma da conta a Deus também. Muita gente lá no mundo não sabe. E uma música falando em Deus está tocando no coração de alguém. Meu Deus. E uma música que tocava muito no meu coração, quando eu escutava, que eu escutava até era o Antônio Marcos. Antônio Marcos cantava uma música do Roberto. É Uhum. o homem que fala: o certo de um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Se vocês vão procurar o homem, escutar, eu vou falar, é uma canção espiritual. Mano. Meu Deus. Aí relata toda a vida de Cristo, o que ele fez e o que ele vai fazer. Ele vai vir buscar um povo. E quando eu escutava essa canção, eu chorava. Olha. Eu lembrava quando eu era pequenininho, minha avó me levava na igreja. Essa música me fazia eu refletir que Uhum. eu estava no lugar totalmente errado. Uhum. E se Deus viesse ali, eu não ia ter salvação. E era a música de quem? Dele. Sim. Falava um certo dia, né? Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, Olha. Forte. mostrando que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas ainda é tempo de plantar, ele dizia. Trazer dentro de si a flor do bem. No, E no no... final, ela faz uma advertência. Ah, Né? No final vem a advertência: olha, ainda há tempo. Ainda há tempo. Entendeu?
Então, aquilo ali bate no coração de quem está lá fora, muitas vezes, e faz a pessoa refletir, poxa vida, minha avó serve a Deus, minhas tias servem a Deus, né? Minha família serve a Deus, eu estou aqui nessa escola de samba, estou aqui nesse mundo perdido. Quantos que não são tocados por essas canções? É Porque quem está lá no mundo não vai ouvir um Grandioso És Tu. Não. Não vai ouvir. Não vai tocar na rádio, não. Não vai. Não vai tocar no baile, não vai tocar nada, mas às vezes tava lá, alguém tocava. Aí, poxa vida, essa música aí tá mexendo no meu coração. Interessante. Os Então caminhos de Deus Deus. tem muitas maneiras de trabalhar, né? Tem. O Senhor tem os seus caminhos na tormenta. É o que está escrito. Eu estava lá no mundo, na tormenta, e Deus não criava caminho lá para que a palavra dele de alguma maneira entrasse em mim pela música de um cantor secular. Sim. Mas aquela música me fazia entender, ó, teu tempo está acabando, teu tempo, você tem uma alma da conta a Deus. E eu creio que não é só eu. Não. Quantos que não passam por isso? E não estão passando agora. É. Não para, né? Enquanto não chegar ao fim, a porta está aberta, né? Está aberta. Um dia ela vai se fechar, né? Por isso a Deus eu me entreguei e pela fé caminharei na certeza de que o céu está a esperar por mim.